Muito boa tarde a todos, bem-vindos à Volta dos Livros no IDL. Desta vez estou na dupla função de orador e apresentante, portanto vou passar a parte de me apresentar a mim próprio e vamos passar diretamente ao tema. O livro que vos trago hoje chama-se The Soul of the World, A Alma do Mundo, e é um livro do filósofo inglês Roger Scruton. É um livro que vem na linha dos últimos que ele tem publicado. Ele tem-se dedicado mais às questões do transcendente e da religião nos últimos anos. Aliás, publicou numa velocidade furiosa em 2012, 2013 e 2014. Publicou um livro chamado Our Church, sobre a Igreja Anglicana, um chamado The Face of God, sobre a relação entre os seres humanos e a relação com Deus, nessa vertente. Publicou também um romance chamado Notes from Underground, sobre a sua experiência na República Checa, enquanto participante de conferências clandestinas, enquanto animador de focos de dissidência, portanto, sobre o que foi viver os últimos tempos de um regime como o regime comunista. E também esse livro é marcado por uma nota sobre o transcendente, que também não é despecienda para aquilo que hoje vamos falar. O livro, como vos disse, Soul of the World, vem um bocadinho nesta sequência, e talvez seja bom começar por explicar o que o livro não é, porque este título é indutor em erro. O livro não é mais uma tentativa de provar a existência de Deus, e também não é uma tentativa de apresentar uma estrutura filosófica, uma construção filosófica, digamos, coerente. É mais um trabalho de tópicos, é mais tópico do que propriamente um trabalho analítico e descritivo na sua globalidade. O Soul of the World é talvez mais uma tentativa de discorrer sobre a natureza humana e depois sim trabalhar a questão dessa relação com o transcendente. Portanto, é mais um livro sobre o homem, aquilo que ele é, do que propriamente um livro apenas só sobre a transcendência ou apenas só sobre a defesa de uma determinada forma de religião ou uma determinada crença. Ele para aí neste livro. Portanto, não chega a defender nenhuma forma de religião instituída, embora no outro livro que vos falei, o Our Church, reconheça a sua filiação pouco convicta, diga-se, na Igreja Anglicana, mas é bastante mais uma reflexão sobre a nossa própria natureza de seres ambíguos ou paradoxais, se quisermos. A ideia principal ou primeira é a ideia de um ser que está no limiar entre dois mundos. Um ser que como diria São João, está no mundo, mas não é do mundo. Portanto, a ordem natural não chega para descrever o que é o homem. E isso é, talvez, uma das primeiras notas que vale a pena frisar. Este livro parte dessa constatação, de que o homem, sujeito autoconsciente, perspectiva mais do que apenas aquilo que as leis da natureza são capazes de lhe dar, e anseia por isso. Portanto, há como que a constatação disso mesmo, de que estamos perante um ser que não só é complexo, mas para além de ser complexo, tem esta dupla vertente. E vê a natureza pelo menos de duas formas. Ele chama isso o dualismo cognitivo. A ideia de que podemos ver as coisas de uma forma natural ou podemos procurar um significado para elas. Portanto,
esta ideia de significado é tecida nas nossas relações interpessoais e não decorre diretamente das leis da natureza. E, portanto, é deste ponto de partida, desta visão sobre a fronteira, esta visão limite de alguém que tem os pés na contingência, mas que está para lá disso, que procura o que está para lá disso, que acaba por fazer com que Scruton procure descobrir de que modo é que estas questões interagem de facto com o homem nesse aspecto. E ele revê-se numa ideia de que não é por acaso que usamos conceitos transcendentes no dia-a-dia. Conceitos que vão para lá do que é meramente palpável, do que é meramente imanente. De que se só recorrêssemos a esses conceitos, não seríamos capazes de nos entender e não seríamos capazes de compreender o mundo tal como ele é. Ele aí pega na concepção husserliana de Lebenswelt, não que a perfilhe na sua totalidade, mas pega nela para contrapor o mundo da vida, que inclui as instituições, que inclui tudo aquilo que é criado pelo homem, para o mundo da natureza. E, portanto, há a partir destas duas ordens, a ordem natural e uma outra ordem que iremos esmiuçar mais adiante. Mas ele não se queda por aqui e ao perspectivar o que é este homem no limiar, este homem que tem uma visão de si que ultrapassa muito o que é palpável, ao perspectivar isso mesmo, o ponto de partida é a pessoalidade e não tanto a individualidade. A ideia de que o relacionamento eu-tu é que está na base de tudo, aquilo que é relevante na vida humana, neste sentido, a vida que vai para além do que é o meramente natural. E, portanto, este livro, como eu dizia, não advoga ou não defende nenhuma religião em particular, parte sim desta ideia, que o homem é relacional e que não é só relacional, como tem uma intencionalidade relacional que vai para além do contacto natural com o outro, vai para além daquilo que é apenas uma relação que poderíamos ter com um animal ou com um objeto inanimado. Vai para além disso. É uma relação que procura ver o outro como um eu igual a mim e, portanto, sujeito deste tipo de idênticas preocupações. E, portanto, este outro, comigo, assume uma relação em que entra uma dimensão que para ele é importante, a dimensão do julgamento, a ideia de que nós estamos, quando nos apresentamos, quando nos relacionamos, estamos sujeitos ao julgamento do outro. E isso é uma das coisas que ele julga, passo a repetição, que ele julga que a nossa sociedade está carente de julgamento, está carente de apreciações qualitativas, está muito presa a uma fórmula demasiado relativizadora de tudo, incluindo da própria natureza humana. E, portanto, há aqui como que uma definição de ponto de partida que talvez não seja aquela que esperávamos de um livro que fala da alma. É uma alma muito ancorada no sujeito, mas que se abre ao transcendente. Portanto, o que ele procura neste livro é combater aquilo que define o homem como não é nada mais do que. E o que é que eu quero dizer com isto? O não ser nada mais do que é não ser nada mais do que uma construção evolutiva. Ele é bastante crítico da ideia de alguma neurociência que acha que os seres humanos são apenas produto dessa evolução e que aquilo que faz de nós o que somos são meras adaptações
que algumas até serão mais para facilitar a nossa vida social, outras para facilitar a nossa vida reprodutiva, enfim, a ideia de que o ser humano é livre, a ideia de que o ser humano é capaz de liberdade e que o condicionamento cerebral, se é que o tem, não é suficiente para pôr em causa a pergunta principal que ele se coloca desde sempre. E a pergunta é porquê? E esse porquê basilar perpassa todo o livro. O porquê de alguém que se confronta com a sua finitude, de alguém que não se satisfaz com o meramente natural e de alguém que percebe, ao mesmo tempo, que essa visão meramente científica ou a aplicação das normas do conhecimento científico nos impedem de ver o conjunto, muitas vezes, de conhecer. Ele usa dois exemplos. O dos pigmentos nos quadros, que são de facto o que há de material neles, mas se nos ativermos apenas aos pigmentos não conseguimos ver o quadro na sua completude, não conseguimos ver aquilo que nos interpela do lado de lá. Portanto, há aqui uma dimensão estética nesta avaliação e nesta ideia de que o homem, de facto, está no limiar. E esse limiar é animado por coisas destas. Há momentos assim, quando somos confrontados com uma obra de arte, e ele define a obra de arte como um objeto com o qual nos relacionamos não como um meio, mas como um fim. Alguém que nos interpela quase numa relação de eu-tu. Portanto, esta ideia expressa na pintura, ele encontra também na música. Os sons são sons, não são outra coisa. Mas a verdade é que nós não ouvimos os sons assim, não é? Não dissecamos os sons. Vamos para além disso. E os sons transmitem-nos mensagens que não sabemos bem de onde vêm, mas de facto imprimem em nós sentimentos, imprimem em nós reações. E, portanto, há na própria forma como o homem se vê e se perspectiva enquanto sujeito e enquanto sujeito que se relaciona, há a necessidade disso mesmo, há a necessidade de categorias que sejam transcendentes, não se quedem apenas por aquilo que é o mais estritamente natural. Portanto, esta ideia de que o ser humano é mais do que aquilo que faz dele um animal, depois acaba por influenciar todo o resto. Isto é, o Scruton é capaz de ver que estes momentos, que ele chama até revelações, momentos em que há uma interseção entre o passado, o presente e o futuro, em que o tempo passa de uma maneira diferente, estão imprimidos nas nossas sociedades e radicam em coisas, ou em momentos, ou em entidades, ou em organizações, ou em instituições que propiciam isso mesmo. Portanto, ele aí tem uma interpretação da religião que vai buscar muita influência a Durkheim. Portanto, ele acha que a religião tem muito que ver com a comunidade. A religião é tecida na comunidade. As crenças e as práticas criam um nós comunitário e, ao mesmo tempo, não só criam, como o mantêm. Portanto, há aqui uma dimensão social que não é despreciada no pensamento do Scruton. Portanto, ele fala da ordem da natureza, mas fala também de uma ordem da aliança. Essa ordem da aliança ele baseia na aliança que o Deus do Antigo Testamento fez com o povo eleito, mas circunscreve-a a uma ordem contratual. Mas, ao mesmo tempo, demonstra como também Deus se vinculou a obrigações para com o seu povo. E, portanto, esta ideia desta ordem é uma ideia de uma sociedade que, no julgamento e na relação eu-tu, percebe que há instituições, que há
organismos, que há entidades, que há convenções que fazem com que ela possa existir. E ao mesmo tempo é animada por instituições ou por como é que eu lhe hei de chamar? Não queria chamar artefactos, mas que a tornam uma. Não é? A linguagem é aquilo que lhe permite ser uma e é aquilo que permite que haja essa comunitarização. Mas ele vai para além disso. Considera que apenas esta ordem da aliança é insuficiente para descrever a humanidade na sua dimensão total. E, portanto, para além dos laços contratuais, para além dos vínculos contratuais, ele julga-os insuficientes e fala até de uma ordem do sacrifício. Porque mais do que o julgamento, há a necessidade de amor nas relações humanas e há a necessidade de nos darmos de uma forma que vá para além do que é meramente sinalagmático, do que é meramente contratual. E, portanto, sacrifício é fazer sagrado, é tornar sagrado. E ele recupera essas categorias: o sagrado, o sacramental, o sacrificial, e julga que a nossa sociedade está sedenta disso, está sedenta dessa dimensão. Como é muito cauteloso na forma como aprecia e como se expande ao revelar a sua própria crença, como eu já disse, ele para na definição do objeto transcendente. De vez em quando remete para a tradição cristã, mas não há propriamente nesta obra uma tentativa de falar ou de provar a existência de Deus. Há muito mais uma tentativa de relatar experiências da presença de Deus. Portanto, para um não crente serão meras ilusões, mas ele aí o que diz é que será para um não crente assim, mas a verdade é que para quem inclui na sua linguagem, na sua forma de ver o mundo, as tais categorias transcendentes, esses momentos de presença são momentos definidores da vida, são momentos cruciais na vida de cada um. E, ao mesmo tempo, são momentos sem os quais a nossa sociedade seria, como dizia, mais limitada. E, portanto, há uma sensação de facto, de nos encontrarmos no limiar, de sermos uns seres que devem projetar-se para o absoluto, com a consciência de que não chegaremos lá. Mas se não chegarmos lá, também não... peço desculpa. Que devem projetar-se para o absoluto, sabendo que não chegaremos lá, mas sabendo que se não tentarmos essa projeção para o absoluto, essa abertura à janela do transcendente, também não cumpriremos a nossa verdadeira essência. Não é que ele fale da essência humana, eu aqui estou a extrapolar, mas a visão de que a alma do mundo é encontrável na forma como os seres humanos se tratam uns aos outros, e como desse relacionamento se conseguem abrir ao que está para lá, está um bocadinho na matriz deste livro. Não, como eu dizia ao princípio, é um livro que não permite perspectivar uma estrutura filosófica como se fosse um edifício, não é uma coisa que seja sistemática. Ele aponta diversos tópicos em que esta natureza e este dualismo cognitivo se manifestam. O dualismo é cognitivo, mas não é ontologia. Ele acha que o ser humano é um nessa dualidade de percepções, que são incomensuráveis. Portanto, uma não é menos verdadeira que a outra, não são miscíveis, são de facto realidades ou formas de ver a realidade diferentes. Ele fala desta overreaching intentionality. Portanto, é muito difícil traduzir o overreaching,
mas a ideia de que, de facto, não basta chegar ao outro, é preciso ver o outro como eu. E isso é particularmente pungente na forma como eu perspectivo o relacionamento humano das pessoas que se amam. Ele fala do caráter, se quiserem, infungível dessa relação subjetiva. Quer dizer, eu amo alguém por ser aquela pessoa, não amo aquele corpo, não amo uma característica, não amo, não é substituível. E, portanto, esse lado de relacionamento com o outro, naquilo que o outro tem de essencial, e que, uma vez que ele se dedica tanto às questões estéticas, ele encontrou essa janela de transcendência e de essência, e não é original, mas a forma como ele compõe isto é curiosa, na ideia da cara como janela para o interior do outro, como a ideia de que, assim como esta ordem da aliança emana da ordem natural, mas é uma ordem diferente, e depois ainda chegaremos à ordem do sacrifício, também esta outra forma de perspectivar o ser humano é plasmada na relação face a face, a relação que nós conseguimos ver com o outro, que conseguimos ver o outro como ele se apresenta enquanto tal, não como uma entidade corpórea autónoma, mas como, de facto, um ser titular de direitos, com uma dignidade própria, um eu como eu. Isso, para quem à partida pensa que estaria perante um longo discurso acerca da natureza de Deus, acerca do papel da religião organizada, é um bocadinho decepcionante. Há quem diga que ele prega aos convertidos. Mas o que a mim me parece mais interessante neste livro é a assunção de que, de facto, estas categorias fazem sentido, mesmo num mundo permeado de materialismo, permeado de dúvidas acerca de tudo, ou pelo menos de uma dúvida permanente em relação a tudo, ou quase tudo, que estas categorias continuam a fazer sentido, que o bom, o belo e o verdadeiro são coisas que o ser humano procura, e procura em si, procura no outro e procura nas instituições. É claro que tudo isto é passível de um grande ceticismo e de uma grande dose de descrença, porque os tempos que vivemos prestam-se a essa mesma descrença, não é? Mas ao mesmo tempo é interessante verificar como alguém que parte de uma visão parcelar, não é? Avalia ou discorre sobre a música, sobre a caça, sobre o vinho, sobre política, acaba por procurar ou convergir para uma outra dimensão teológica e ao mesmo tempo teleológica, não é? Do ser humano como alguém que procura um determinado fim, um determinado caminho. Portanto, sem querer fazer dessa via uma via única ou uma religião própria ou particular, porque ele acaba por se filiar numa determinada tradição e ao mesmo tempo por assumir a sua pertença a uma igreja, esta noção de que o ser humano, mesmo o mais desligado deste lado um bocadinho mais elaborado da metafísica, não pode deixar de ter estas categorias e não pode deixar de as assumir como suas. E ao mesmo tempo ele rejeita, como dizia, a ideia de que tudo é explicável de uma forma mecânica, de que o homem é quase um títere da natureza, não é? Quer dizer, que um homem não tem independência, não tem autonomia. Ele é muito claro em relação ao tipo de independência e autonomia que para ele faz sentido.
ele julga que o homem é livre na comunidade, não é livre de uma forma atomizada, porque aí a sua liberdade é coartada por outras coisas, pela solidão, pelo desenraizamento, pelo desconhecimento das tradições, pelo corte com o passado e com o fechamento ao futuro. A ideia de que estamos mais próximos do contrato, ou da versão barquiana do contrato social, que não é um contrato, é um consenso entre gerações, do que da ideia de Rousseau. Portanto, todas estas questões que são pontuadas ao longo do discurso e da obra de Roger Scruton atingem uma condensação neste livro. E, portanto, é um livro que é sintético, às vezes excessivamente. Valeria a pena perder mais tempo ou lê-lo mais sobre determinados tópicos. Não é um livro monotemático e que vá ao fundo das questões, mas isso é um bocadinho o estilo do autor. Ele é muito... A forma de produzir é muito deste género, ensaios curtos, muitas vezes com temas que se interpenetram, mas desde o princípio, curiosamente, que há uma noção de perda. Mesmo na altura em que ele escrevia que o conservadorismo era passível de existir sem religião, mesmo na altura em que esteve mais afastado da transcendência, a verdade é que o recuo do mar da fé, de que fala o poema Dover Beach, de Matthew Arnold, é uma imagem que acompanha toda a sua obra. Portanto, ele julga que a função de um filósofo é refazer essa tessitura, é contribuir para que os seres humanos se redescubram e redescubram estas ordens, esta noção de que a sua natureza é naturalmente assim. É muito mais do que o nada mais do que falava há bocadinho. Não é? É muito mais do que sermos apenas produto de fenómenos evolutivos que concorreram para que nós nos tornássemos numa ou determinada forma. Ele diz: estamos colocados entre a liberdade e o mecanismo, entre o sujeito e o objeto, entre o fim e os meios, o belo e o feio, a santidade e a profanação. E todas estas distinções derivam do mesmo facto, que é o de que podemos viver em abertura aos outros, responsabilizando-nos pelos nossos atos e exigindo responsabilização da parte deles. Ou, em alternativa, podemos fechar-nos aos outros, aprender a vê-los como objetos, de modo a retirar-nos da ordem da aliança para a ordem da natureza. Este livro o que pretende fazer é dar-nos razões para não nos retirarmos, para não objetivarmos o outro, nem objetivarmos as nossas relações. É um livro, no fundo, é um livro sobre o amor. E o livro acaba com um salto de fé, como é próprio num livro que fala, ou que pretende falar sobre as questões da transcendência e do religioso. Apesar da sua linguagem ser ambígua, há um momento de confiança final. Há quem tenha uma visão um bocadinho diferente, que julgue que ele é só propositadamente ambíguo e que essa confiança é uma confiança mais retórica do que propriamente profunda. Um pensador inglês com quem Scruton tem picardias habituais, um pensador de esquerda, Terry Eagleton, diz que a fé para Roger Scruton é como um fato de tweed para um conservador. Mas a verdade é que a questão parece-me que não se queda apenas por esse lado dos modismos ou o lado estético. Há uma profundidade e ao mesmo tempo uma profusão de fontes que eu me abstenho de citar, porque são múltiplas e variadas, mas que compõem um pensamento que é rico, talvez não seja sempre coerente, mas procura ser um sinal para os tempos, procura ajudar não as sociedades enquanto tal, não é uma coisa que seja dirigida a um país, ou se quisermos a uma civilização, mas que é dirigida aos pequenos pelotões de que Burke falava, às famílias, às associações,
a pequenas entidades que ainda podem reconhecer este apelo do que está para lá. Eu, quando o conheci, já foi há uns anos, fui bater-lhe à porta, marquei uma entrevista, fui bater-lhe à porta em Oxford e perguntei-lhe, na altura pensava fazer um trabalho sobre a ideia de repúdio e de consolação na sua obra, porque ele acha que nós vivemos num momento em que a cultura principal é uma cultura de autorrepúdio, de em caso de dúvida alinhar com os outros em relação a nós, e perguntei-lhe como é que se encontra a consolação, e a resposta foi: bem, a religião ainda está disponível. E na altura esse ainda está disponível despertou-me para o facto de ser uma coisa que é frágil neste momento, essa disponibilidade, mas ao mesmo tempo que encerra uma série de verdades que vão para lá do que é passível de apreensão tátil ou de apreensão imediata pela natureza, e que, como ele diz, são intimações profundas do ser humano. Portanto, não é um livro para chegar às certezas, é um livro para pensar um bocadinho sobre a forma como nos vemos a nós enquanto sujeitos, nos vemos a nós enquanto objeto de relações, e ao mesmo tempo como vemos a forma como as sociedades se constroem e vivem. Ele, aliás, acha que uma sociedade que não tem um substrato religioso dificilmente sobreviverá por causa da ausência precisamente dessa dimensão sacrificial. A ideia de que não só a piedade é importante, portanto as obrigações que não decorrem de nenhuma obrigação contrária, de nenhum sinalagma, mas ao mesmo tempo a noção de que há valores pelos quais podemos dar a vida, ou devemos dar a vida. E dar a vida não é só no sentido físico, embora seja esse o limiar, não é? O nosso limiar natural é esse. Mas o homem está nesse limiar, perspectiva a sua morte, perspectiva a sua finitude, não desde o princípio, mas praticamente desde o princípio. E, portanto, essa noção de finitude, ao mesmo tempo a noção de que tudo não é explicável pela natureza, permanecem no cerne do nosso entendimento do que é sermos seres humanos. Portanto, de uma forma muito simples e muito sintética, a alma do mundo remete para Platão, para a ideia de cuidado com a alma, e remete para duas dimensões: a dimensão de cuidado com a alma própria, mas também, remontando a Durkheim, a ideia de que a alma própria precisa da alma da comunidade, portanto a ideia de que é preciso cuidar das duas, e que sem cuidarmos das duas nenhuma delas subsistirá. Isto se calhar é um bocadinho catastrofista. Eu acho que Scruton é até, dentro do seu tom conservador, é até otimista de uma forma moderada. Portanto, preferiria acabar com uma nota mais animadora. Esta é sobretudo uma obra sobre amor, sobre o amor. O amor pelas coisas que existem, pelas coisas imperfeitas, um bocadinho como são quase todas as obras de Scruton. A noção de que é muito mais fácil destruir do que construir, e a noção de que há coisas que nós só conseguimos perspectivar quando as experimentamos. Daí a importância dos rituais, daí a importância de sermos membros, de sermos partícipes, participantes, e não apenas espectadores. É um livro que culmina um caminho. Ele, depois deste livro, já não escreveu nestes termos sobre a fé ou sobre a religião. Lançou recentemente um romance sobre as questões da multiculturalidade nas cidades inglesas, mas a verdade é que esse aspecto da desolação e da falta de referências e da falta do aspecto do transcendente e do choque de visões de transcendência estão sempre presentes. Portanto, acho que é um livro que vale a pena conhecer. É certamente mais interessante do que esta apresentação, mas de qualquer forma fica lançado o desafio para que o possamos conhecer melhor e debater melhor. E agradeço-vos a paciência. Muito obrigado.
estou aberto a perguntas, críticas, constatações. Eu peço desculpa, mas estou aqui, quando não escrevo perceber qual é a religião. Ele é cristão. Durante muito tempo esteve próximo do catolicismo, mas afirma-se como anglicano, mas é um anglicano particular, porque ele diz que uma das grandes vantagens do anglicanismo é não precisarmos de acreditar verdadeiramente em muita coisa. Portanto, digamos que é uma fé cristã minimal, se quiser. Não é muito simplificada. Aliás, mesmo relativamente ao fator nuclear, não é, da ressurreição de Cristo, ele tem sérias dúvidas e, portanto, as dúvidas que tem concorrem para que muita gente tenha dúvidas sobre o seu cristianismo. Mas, de facto, é alguém profundamente enraizado na civilização ocidental, no que ela tem de mais estruturante e de mais belo, se calhar. E, portanto, eu julgo que o caminho que ele fez da dúvida ou da desconsideração até do fenómeno religioso para a fé teve muito que ver com o seu próprio percurso de vida, porque ele houve uma certa altura que achou que devia fazer uma coisa que ele caracterizou como fake it till you make it, e então passou a ser organista da sua paróquia, mesmo não sendo um crente. E eu julgo que esse lado da prática e do ritual o aproximou de realidades que para um não crente serão ilusões, mas que para ele foram coisas realmente palpáveis, momentos daquilo que ele chama a verdadeira presença, ou a presença real de qualquer coisa que nos liga ao outro lado. Não é? E portanto, eu acho que ele se aproximou do cristianismo assim, um cristianismo um bocadinho parecido com o de T.S. Eliot, um cristianismo, um anglo-catolicismo, porque ele é sempre mais lisonjeiro para a Igreja Católica do que propriamente para os anglicanos, o que é curioso. Mas acho que o facto de não aderir ao corpo da doutrina católica, apesar de a defender em parte, faz com que ele encontre no anglicanismo da sua juventude, que é ao mesmo tempo aquilo que ele encontra na paisagem urbana, porque há um lado muito relacionado com a estética e com a arquitetura que ele acalenta ao longo da sua obra, faz com que ele encontre nessas marcas da paisagem as marcas da sua própria fé. E, portanto, acaba por se reencontrar com o anglicanismo. Isso justifica também pelo seu conservadorismo patriótico? Sim. Sim. Ele eu encontrei, confesso que não consigo nesta altura dizer onde, mas encontrei um debate em que ele participou, em que ele dizia que se não fossem as questões políticas, a coroa, a história de separação da Igreja Anglicana, portanto, se essas entidades desaparecessem, que ele não acharia estranho que a Igreja Anglicana voltasse à comunhão católica. Não é? Portanto, mas o que acontece é que na obra dele há uma valorização do político que muitas vezes subalterniza o religioso. O religioso nesse sentido institucionalizado, não neste sentido das categorias transcendentes de que falava há bocadinho e de que ele se aproxima mais nesta fase última da sua produção. É a última porque é mais recente, porque ele publica, desde 74, publicou mais ou menos 50 livros, e, portanto, nunca se sabe se amanhã não saíram mais 3. Para além dos artigos múltiplos que escreve, é muito difícil, isso digo-vos da minha própria experiência, acompanhar toda a produção, e há sempre coisas que vão escapando, não é? Mas ao mesmo tempo é alguém que tenta conceber uma sociedade que não se esqueça de si própria, que não se esquece de onde vem, que procura manter um bocadinho aquela ideia pré-cristã do fogo do lar. Não é? Eu acho que há um lado dele que tenta manter acesa uma chama que tem que ver com esse lado teológico e teleológico do fim, e ao mesmo tempo a ideia de que as sociedades sem isso, que as anima,
estiolam e acabam por morrer, acabam por deixar de ser o que são, ou por se atomizar. Isso é no fundo uma visão de alguém que sente a desolação no dia-a-dia, que sente que sente que deixámos de nos ver como sujeitos e passámos a ver-nos como objetos, não é? Que sente, e como escreve sobre temas muito que tocam nesses aspectos, não é? Escreve sobre a morte, escreve sobre o sexo, escreve sobre a infância. Todas estas questões são permeadas de sagrado, ou têm um potencial sacramental enorme. E portanto é como se da sua necessidade individual ele percebesse que ela não é só individual, mas é algo que está inscrito em nós. É claro que isto é perfeitamente debatível, não há nada aqui nestas matérias, é absolutamente impossível chegarmos a um acordo sobre o que quer que seja nestas matérias, não é? Mas ao mesmo tempo é desafiante porque é uma forma de nos interpelar para alguma dissolução. Eu não estou a falar de dissolução de costumes, falo mais de dissolução da tessitura social. Nós vivemos, li há uns tempos, e isso não é de Scruton, ele fala de procurar encontrar um sítio, de se estabelecer. Não é? Ele fala do a view from somewhere. Nós precisamos de um sítio, de nos estabelecermos, de nos enraizarmos, de criarmos raízes. Mas há um autor que fala que nós passamos a maior parte do tempo em não lugares. Os carros, os aeroportos, as paragens de autocarro, os sítios onde trabalhamos, que não são propriamente lugares marcados pela nossa pessoalidade ou a nossa personalidade. São sítios por onde transitamos e onde não deixamos marcas. E isso, voltando ao Scruton, vê-se também na arquitetura. Ele é muito contrário à ideia do utilitarismo na arquitetura, a ideia de que o edifício deve ter uma função. Pelo contrário, ele acha que o edifício deve procurar estar aberto às funções todas que possam ter. Ele dá o exemplo de um pub que depois foi escritório e que depois foi uma loja, que, ao contrário de uma estação de comboios que foi criada para a estação de comboios e que de repente se transformou numa ruína. Não é? E as nossas sociedades são um bocadinho isso. Há uma ideia de funcionalização da forma como nos relacionamos e de objetivação dos outros que ele sente. Ele sente que as cidades são menos vividas e menos vivíveis e passam a ser mais frequentáveis, circuláveis. Ele sentiu isso na sua cidade natal e ao mesmo tempo percebe que o cimento que faz com que isto se ligue tem que ver com esta dimensão do transcendente, tem que ver com esta dimensão do que está para lá do mundo, da ordem da natureza, que é precisa tal ordem da aliança e que não apenas em momentos de crise, não apenas em momentos de guerra, é a ordem do sacrificial, do fazer sagrado, do tornar sagrado, do haver espaço para momentos de elevação, de transcendência, de busca do que está escondido. Há uma dimensão interessante na visão dele sobre Deus, que é uma visão paradoxal, é a visão de Deus revela-se não dizendo quem é, não é? Diz apenas que é. E, portanto, ao dizer que é, eu sou aquele que sou, Deus, a única coisa que nos diz é eu sou sujeito, podes relacionar-te comigo de uma forma interpessoal. E essa dimensão da interpessoalidade com Deus, que eu acho que ele acaba por encontrar das formas mais descrentes e mais céticas, mas ao mesmo tempo com alguma profundidade ao longo da sua obra.